Então, onde está a feitiçaria aqui neste caso do pecado? É dizer que o pecado leva as pessoas ao inferno. Isso é uma feitiçaria. Então eles pregam, por exemplo, que o pecado conduz as pessoas ao inferno, sendo que eles mesmos fogem do contexto bíblico para falar sobre o pecado. Pecado é transgressão da lei de Moisés. Se você segue a lei de Moisés, você está vivendo no tempo da lei. Só que o tempo da lei já passou. E assim acontece, e cai em maldição, tá bom? Isso é maldição. Pois assim aconteceu com todos que tentaram viver fora do pacto vigente de Deus. Isso não é de hoje, desde que o homem é homem. Então, onde está a feitiçaria aqui neste caso do pecado? É dizer que o pecado leva as pessoas ao inferno. Isso é uma feitiçaria. O que isso faz na cabeça de uma pessoa? A pessoa fica com medo. É assim que funciona essa feitiçaria contra a sua vida. Se estamos mortos, por que estamos no reino? Veja o que Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Meu querido irmão, você está morto. E onde você está morto? Na carne, para Deus. Por isso que o ponto de contato com Deus, a comunhão com Deus, não pode ser através de obras da carne. Porque na carne está condenado o pecado. Veja Romanos, agora vamos ver em Romanos, capítulo 8, versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, olha aí, enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado aonde? Na carne. Então Paulo está falando aí da lei. Por que Paulo falava assim? Porque ele estava no evangelho da graça. Esse evangelho, o evangelho da transição. Porque aquele povo passou por Jesus de Nazaré, que escutava Paulo, passou por Jesus de Nazaré, viu sua morte, viu sua ressurreição e viu inaugurar esse novo tempo. Então Paulo falava desta maneira. Então era preciso aquele conhecimento. Só que hoje, essa lei que Paulo fala aí ficou para trás. Ficou há 2000 anos atrás. E o que essa falsa igreja insiste em viver. E isso se tornou o quê? Feitiçaria. Romanos capítulo 5, versículo 13, para arear o seu entendimento, te ajudar bastante. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Opa! Mas o pecado não é imputado não havendo lei. E agora? E Cristo foi o fim da lei e o começo do novo pacto. Isso a falsa igreja não ensina. Lá eles ensinam a feitiçaria. E aí as pessoas se põem o quê? A frequentar os cultos de libertação. Mas Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que não há condenação para os que estão em Cristo. Para você ir num culto de libertação, você tem que estar condenado. E você não pode entrar em condenação, meu irmão. Isso que você está fazendo é ferir o pacto vigente. Um outro tipo de pensamento que vem à mente das pessoas enfeitiçadas por essa falsa igreja é que elas estão sempre sujas para Deus. Só que, na verdade, Cristo, ao olhar para você, olha o que ele vê. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao versículo 27. Olha o que ele vê. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E aqui a igreja é a verdadeira, tá bom? É os que vivem para Deus e estão mortos para esses rudimentos. E assim mesmo se entregou por ela. Para fazer o quê? Para manter suja. Para hoje um líder desses aí dizer que a amada do Senhor está condenada. Para atribuir pecado, mancha. Não. O que Cristo fez? Isso aqui está escrito, não é? Eu não estou inventando nada. E assim mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando com a lavagem da água, pela palavra, não é você tomar banho, é pela palavra. A palavra é o que te limpa. É essas informações que eu estou dando para você, é que te limpa. Limpa o quê? A tua mente. Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Agora, meu irmão, se você diz ou pensa o contrário disto, você não crê na vitória de Jesus. E que, aliás, é um outro feitiço que a falsa igreja
injetou dentro das pessoas. Como um pastor hoje consegue subir a um altar, dizendo um altar, entre aspas, e dizer que a igreja está suja em pecados? É isso que eles fazem em seus discursos, é isso que eles jogam nas entrelinhas, e alguns falam abertamente, que eu já vi. E o que que isso cria nas pessoas? Medo. Um medo de estar sujo. Estar sujo com Cristo, amado. Olha aí, com a igreja. E aí o que que acontece? Você que está dentro desse sistema de ensino, você vai se submeter a tudo isso. E toda essa feitiçaria que vemos aí. Isso porque eles misturaram e vivem hoje na feitiçaria. Veja o que Paulo falou naqueles dias, daqueles que insistiam em viver no outro pacto. Veja, lá na época de Paulo, também havia um povo que queria viver dentro do pacto, que não era o pacto vigente. Está aí. É Gálatas capítulo 3, versículo 1. Isso aí diz: ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Paulo estava falando aqui das influências que essa comunidade estava recebendo. Então tinha sobre essa comunidade, e tanto eles eram assim, os discípulos de Jesus eram assim, eles não aceitavam que Paulo pregava um outro evangelho. Eles não aceitavam. Pela frente uma coisa, por trás outra. Eu já falei aqui, tem vários vídeos também falando sobre isso. E tantas outras comunidades que Paulo pregava o evangelho, estava lá um irmão intrometido no meio deles. Paulo chamou isso de quê? De feitiçaria, tá aí para vocês verem. Encantamento, fascínio. E é isso que essa igreja hoje que está na terra usa. Ela não sabe que estamos mortos para isto. Por isso que no começo dessa mensagem eu li em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, eu vou ler de novo com vocês, porque o amor de Cristo nos constrange, pensando isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Isso é uma verdade. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Olha aí. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E isso aqui é impossível para aqueles que estão sob o domínio dessa feitiçaria. Porque na realidade, eles não vivem para Deus, eles vivem para quem os enfeitiçou. Quem enfeitiça tem poder sobre enfeitiçados. É isso que acontece. Feitiçaria não é nada de espiritual, tá bom? Tá bom, abençoado? É obras da carne. Então, como a pessoa está sob esse regime de trevas e escuridão, que é o sistema religioso, vai viver para Cristo ressuscitado? Não vai. Está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.